São do caso. Mas o rapaz não está livre, não é mesmo? Tanto quanto você já está presa ao casamento, ele está prestes a se comprometer com alguém que ama. Sim, Dona Mércia, respondeu Marisa, algo descontrolada, beirando as lágrimas, estou apaixonada e não quero perdê-lo para outra. Bem, minha filha, as questões do coração são as mais complicadas para se resolverem. Mas sempre soube de seus poderes para solucionar tudo o que lhe fosse apresentado. Bem, minha fama é fruto de muitos anos de trabalho. No entanto, quando falamos de sentimentos, nossos recursos estarão sempre limitados pelo poder de resistência daqueles que tentamos transformar. Como assim? Cada um tem uma vibração. Para que possamos atingir a pessoa, precisamos encontrar uma passagem em sua estrutura, um momento de fraqueza, uma tentação não resistida, uma forma de superar os pudores. Tudo isso torna mais fácil a nossa ação. Quando a pessoa, homem ou mulher, opõe uma resistência tenaz, as coisas se complicam. Por esse motivo é que o preço de consultas dessa natureza é mais alto. Temos que usar mais operários invisíveis para dar conta do recado. Quando é questão de estorvo no caminho, basta arrumar uma dorzinha na pessoa que está causando problema e isso já tira a criatura do rumo. Quando o problema é de dinheiro, alguns ajustes nas coisas da terra podem facilitar o sucesso material do indivíduo. Quando se trata de fazer o ódio aparecer, a desavença eclodir, isso é um dos trabalhos mais baratos, porque é como levar o fogo à gasolina. As pessoas estão prontinhas para se incendiarem. No entanto, quando é para fazer alguém gostar de outra pessoa, isso é mais complicado. O afeto parece criar uma barreira poderosa que, somente com muito empenho dos nossos trabalhadores, em geral contando com o deslize do indivíduo atacado, é que conseguimos vencer, quando conseguimos. Por isso, não vou iludi-la com fantasias. Para mexer com as coisas do sentimento, tudo é mais complicado. Mas eu pago quanto for necessário. Tudo bem, o dinheiro ajuda muito e pode abrir muitos caminhos. No entanto, vai depender de você também, porque se não houver nenhum momento de fraqueza do rapaz, será um insucesso total e neste caso, não devolveremos o dinheiro, já que você foi avisada e aceitou correr o risco. Mas o que eu tenho que fazer? Trazer alguma roupa, algum objeto pessoal, alguma coisa que ligue o rapaz a você? Não. Você deve descobrir algum segredo que ele oculte de todos ou, o que é melhor, deve colocá-lo em situação de tentação, porque, assim, nós o envolveremos com nossos trabalhadores para que, na hora da fraqueza, tudo se consuma. Quer dizer que se eu der o primeiro passo, depois disso vocês fazem o resto? Sim. Se você conseguir alguma coisa que possa romper a ligação afetiva entre ele e a noiva, isso vai facilitar todo o trabalho. E pelo que estou vendo, a noiva é uma pessoa muito bem protegida, tanto quanto o rapaz. Eu não sei de nada. Só sei que quero conquistar o cara, confiarei em sua capacidade e pagarei o que for preciso. No entanto, não gosto de ser enganada. Esteja certa de que nós duas não gostamos de ser enganadas. Devo chamá-la de Karina, o nome que você deu ao telefone, ou de Marisa, o seu verdadeiro nome? Colhida de surpresa com a demonstração de tal poder de penetração, sem imaginar que tudo aquilo estava sendo conseguido com a ação das entidades negativas que a acompanhavam e se entendiam do lado invisível da vida, Marisa estampou o rosto avermelhado e, desconversando, respondeu: quando tudo tiver dado certo, direi à senhora como é que me deverá chamar. Combinado. Não desejo perturbar o sossego de ninguém que me procura. Acho que todos têm o direito de se esconder como queiram. No entanto, não se esqueça de que está avisada. E pelo que pude observar, não está longe a oportunidade de você se avistar com o cobiçado rapaz.
Sim. Dentro de alguns dias estarei em seu escritório novamente. Pois então, não perca tempo, porque desde agora iremos trabalhar para facilitar as coisas, mas vai ficar dependendo de você a aceleração de tudo. Está bem. Farei o que estiver ao meu alcance. Pois bem. Volte aqui em 2 semanas. Combinado. E dizendo isso, Dona Mer deu por encerrada a entrevista, enquanto Marisa, Karina dava ao atendente, fora da sala do encontro, o nome e o endereço do rapaz para que os primeiros trâmites pudessem ter início. O recado no celular de Marcelo era explícito. Silvia estava mais ousada do que nunca. E como pretendia mudar os locais de seus encontros clandestinos, deixou-lhe o novo endereço, marcando dia e horário, além de especificar o número da suíte onde o esperaria para o colóquio especial. Cada um seguiria com seu carro e lá se encontrariam. Dentro de suas rotinas e compromissos, Silvia marcara o encontro para a próxima semana e, por isso, a data escolhida pela colega de escritório coincidia com a data da volta de Marisa ao escritório de Glauco. Somente o horário era diferente. A consulta de Marisa era às 16 horas, enquanto que o encontro de seu marido e Silvia, os aventureiros da emoção irresponsável, estava fixado para as 18 horas, no endereço estipulado pela melosa voz da ousada mulher. Contavam eles que Marisa não se ocuparia de escutar seus recados, como nunca se deram a esse trabalho nenhum dos dois cônjuges. No entanto, Marcelo não sabia que a esposa, desde aquele dia em que flagrara as 3 gravações, passara a fiscalizar o conteúdo de sua caixa postal, sempre depois que ele chegava em casa após o trabalho. No meio da noite, a mulher astuta se dirigia ao gabinete de entrada do apartamento, onde Marcelo deixava seus pertences pessoais, tomava o aparelho celular, levava-o para o quarto onde continuava dormindo sozinha há algum tempo e, quando escutava algo suspeito, tratava de gravar a mensagem, devolvendo o aparelho no mesmo local, certificando-se de que o marido não estaria percebendo sua conduta. Na mesma noite de sua consulta com Dona Mer, na averiguação que realizava nos recados do celular do marido, Marisa constatou a mensagem sedutora e indubitável de Silvia, sem saber, no entanto, de quem se tratava. Sem qualquer abalo em seu sentimento, a constatação de tal prevaricação flagrante, com data, hora e lugar marcados, seria o trunfo que precisava para envolver Glauco. Inspirada pelas entidades que a perturbavam no equilíbrio da emoção, planejava como se estivesse, apenas, revendo os passos do grande momento largamente esperado. Sim. Tudo se ajustava e essa descoberta fazia crer ainda mais na intervenção dos espíritos contratados, conforme lhe havia prometido Dona Mer. Enquanto isso ia acontecendo, Félix, Alfonso e Magnus se punham a campo, para que, apesar dos esforços do mal, as atitudes da maldade encontrassem na própria maldade o remédio que as tratasse. Você está observando, Magnus, disse Alfonso, que o mal é um desajuste de quem o vive, mais do que um poder personalizado. A ignorância de seus efeitos dá ao que o pratica a ilusão de poder e de invencibilidade. No entanto, todos acabam reduzidos ao sofrimento por suas próprias atitudes trisloucadas. Complementando a observação, Félix aproveitou para dizer, pelo que podemos vislumbrar do ponto de vista que observamos as coisas, não restará quase ninguém livre dos espinhos que estão semeando nos caminhos de seus semelhantes. É verdade, instrutor, respondeu Magnus. Quanto mais entendemos as coisas espirituais e suas leis infalíveis, mais nos afastamos da ideia de um bem inerte diante de um mal diabólico e astuto. A resposta de Magnus despertou o comentário de Alfonso. Essa primeira impressão também é fruto do imediatismo que a ignorância humana propicia a todo aquele que deseja resolver seu problema rapidamente e a qualquer preço,
sem se atentar para o fato de que ele pode ter sido gerado por séculos de desregramentos. Como conseguir arrancar uma árvore secular usando apenas o poder de uma tesoura? Mas é assim que as criaturas pensam em conseguir aquilo que lhes parece mais vantajoso. Somente enquanto existirem tolos é que vai existir espaço para levianos jogadores com as forças espirituais. Somente enquanto as leis do universo forem ignoradas é que esses charlatães, que se autoproclamam médiums, poderão exercer a sua fantasia terrorista. Quando o esclarecimento permear a humanidade, ninguém vai mais imaginar que a lei de justiça e a misericórdia de Deus valem menos do que uma garrafa de bebida ou um animal morto rodeado de velas em alguma encruzilhada do caminho. A sintonia com o mal é algo que possui duas vias. Tanto serve para solicitar favores quanto acaba trazendo ao solicitante as consequências desse conúbio espúrio e perigoso, cujo preço é sempre muito mais caro do que os favores que possa parecer conseguir. Isso se nos referirmos à questão da sintonia da vítima a quem se destina esse tipo de ritual. Se o destinatário do mal não estiver vibrando no mal, tais forças não conseguirão atingi-lo. É por isso que a pessoa a quem se dirigiu o encantamento, sabendo que foi objeto de algum trabalho ou de alguma coisa misteriosa, acaba por ficar amedrontada com um fantasma que não compreende e, pelo medo que começa a sentir, passará a se impressionar com qualquer coisa negativa que lhe aconteça, mesmo com um simples tropeção no tapete de sua casa. Antes de saber, esse evento seria interpretado como descuido ou distração. Depois que a vítima do misterioso despacho fica sabendo que está sendo objeto de uma ação oculta, o tropeção passa a ser empurrão, trança-pé, coisa do tipo. Isso propicia a fragilidade emocional necessária para a penetração das entidades perseguidoras no seu campo vibratório e, a partir de então, a sua sintonia no medo é que vai permitir que se sinta mal, se sinta abatida, se veja perdida. É assim que as entidades inferiores agem, impressionando a vítima de sua perseguição, sem o que não conseguirão nada além de esforços perdidos. E quando tais energias negativas não atingem o destino, retornam por natural efeito à origem de onde emanaram, atingindo aquele que a emitiu, que se encontra no mesmo padrão inferior por ter sido o foco de tal emanação. O mal invariavelmente volta para quem o pratica. Não importe que demore a acontecer. Isso sempre acontecerá para que cada um aprenda a conhecer o sabor do fruto que semeou. Vendo que as oportunidades do aprendizado se aproximavam daqueles que se deixavam envolver pelo antro de maldades, Félix acrescentou: apesar de todo o mal que estaremos observando nas atitudes e nos efeitos dolorosos que derivam dos atos negativos, o bem procurará atender ao maior número de espíritos para colocá-los na posição de acordarem diante de si próprios. Em breves dias, segundo nos informaram nossos superiores, estaremos agindo no sentido do cumprimento de nossa tarefa junto a estes irmãos. Entendendo que havia um planejamento superior, Magnus comentou: quer dizer, então, que não estamos aqui sem uma linha de ação. Ora, Magnus, por que a admiração? Se nossos irmãos ignorantes, para praticarem o mal, se ocupam em planejar suas ações como já vimos na organização e seus departamentos, porque nós, lidadores com as forças do amor, deveríamos desprezar semelhante medida? Não acredita você que, com muito mais sabedoria, as forças do bem são capazes de ver à distância e atuar no momento exato? Aliás, meu filho, quanto mais a evolução da alma seja patente, maior será o seu cuidado na organização dos eventos a que seja vinculada a sua atuação, com a finalidade de que, naquilo que se faça possível e respeitada a liberdade de ação das criaturas, os caminhos do bem se desfraldem para todos, rompendo as algemas do mal. Tudo aqui começou, à nossa vista, como um descaso de uma esposa infeliz,
iludida pela visão onírica de um melhor partido para seu coração. Daí tudo desdobrou-se. No entanto, quanto mais elevados se tornam os espíritos, mais do alto podem ver e entender os verdadeiros motivos ocultos por detrás de uma esposa infeliz e de um marido imaturo e ambicioso. Quando compreendermos estas realidades, cada um de nós será capaz de ver mais profundamente e, com isso, planejar com mais cuidado todo o processo de resgate dos aflitos do mundo. Sexualidade desregrada, afetividade frustrada, infelicidade material ou moral, tudo isso pode parecer a causa de muitos desastres. No entanto, quando aprofundamos a análise de sua origem, constataremos que há fatos mais graves que precisam ser medicados, situações mais dolorosas que ainda não eram do nosso conhecimento. Se nos ocuparmos em atender apenas à dor do coração ferido, a remediar um prazer sexual mal exteriorizado, a satisfazer uma necessidade material imediata, deixaremos escapar a possibilidade de ajudar a todo o conjunto dos sofredores envolvidos naquelas questões. O que vale mais, Magnus, tratar a febre que fustiga o corpo ou tratar a infecção que provoca a febre? E para tratarmos a infecção, muitas vezes não podemos usar medicações que inibam a febre a fim de que não mascaremos os sintomas e dificultemos o tratamento eficiente da verdadeira causa. É melhor deixar a febre presente por um tempo, ainda que controlada, do que permitir ao organismo estado de normalidade na temperatura, enquanto a infecção se alastra, colocando em risco a vida do corpo. Assim é que o bem atua. Por isso é que, enquanto os ignorantes e maldosos se reúnem em organizações canhestras e departamentos desajustados, a ação do bem, a benefício dos próprios maus, se alonga no tempo, a fim de que, no momento adequado, tudo se transforme em um maior número de almas amparadas pelas bênçãos do despertamento. Se não fosse assim, Deus não seria igualmente misericordioso para com todos os seus filhos, principalmente para com aqueles que se afastaram do bom caminho. Entende? E como a hora não permitiria maiores revelações, todos se calaram, voltando sua atenção para as personagens do drama humano, geralmente mais inocentes do que imás, ainda que se pudesse presumir o contrário de suas atitudes. 29. Explicando, observando e refletindo. Estudando as inolvidáveis lições contidas em O Livro dos Espíritos, encontraremos observações preciosas a respeito do processo de interferência com que os nossos irmãos desencarnados se miscuem em nossas existências terrenas. Nas perguntas 470 e 472 poderemos encontrar rico manancial de informações, tão rico que, dentro do teor dos fatos que têm marcado a trajetória de nossas personagens até aqui, vale trazê-los ao seu conhecimento, prezado leitor. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Resposta: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Resposta: eles aproveitam a circunstância, mas, frequentemente, a provocam, compelindo-vos, inconscientemente, ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto e, então,
lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Dessas duas perguntas e suas respectivas respostas, podemos entender o quanto nossa conduta, como espíritos encarnados, é livre. Como se pôde ver até aqui, todas as atitudes de nossas personagens foram o exercício de seu livre-arbítrio, na manifestação de suas vontades e caprichos, desejos e prazeres. Talvez lhe ocorra, querido leitor, a tratar-se, a presente história, de uma temática imprópria para um livro que busque elevar as vibrações espirituais dos que a ele tenham acesso. Observar a sexualidade adulterada nos jogos de sedução e conquistas, nas formas mentirosas de expressão da afetividade, envolvidas pelos ritual dos interesses escusos, no desejo de tomar, de obter vantagens, de gozar desmesuradamente, de se permitir todo tipo de excessos, pode fazer enrubescer algum leitor mais pudico e que pretende haver, na obra literária, tão somente o refúgio da fantasia ou da realização do mundo. Longe de nós o desejo de constranger ou de ferir as sensibilidades. No entanto, importa afirmar que é preciso pensar sobre certos assuntos para melhor entender seus mecanismos e auxiliar no combate das dolorosas consequências que surgem quando se faz vista grossa sobre eles. Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar que a presente história, se comparada às centenas de outras verídicas que encontramos nos nossos anais espirituais, grotescas, violentas, horripilantes e animalescas, mais se parece a um programa infantil para crianças pré-escolares. As dores e os dramas experimentados pelos encarnados e testemunhados por todos os espíritos que os amam na vida verdadeira são uma página dolorosamente repetida quando se referem à sexualidade e à afetividade em geral. Em segundo lugar, querido leitor, olhe à sua volta e verifique se não há algo de doente em uma sociedade que se vale do recurso da sexualidade para fazer propaganda até de uma caixa de fósforos. Não estará falhando a vigilância humana quando as forças do espírito procuram elevar os seres para a superioridade moral, ao mesmo tempo em que são eles bombardeados por todos os lados com imagens, cenas, apelos e chantagens envolvendo a sedução, a provocação e a sexualidade em todas as suas formas. O que pensar do discurso pacifista que se fundamentasse na produção de canhões e metralhadoras? E da propaganda da honestidade feita por criaturas notadamente desonestas? As consequências desse anacronismo, dessa contradição correspondem diretamente a uma sociedade confusa e sem direção moral, que não sabe o que defender e que não tem opinião própria suficientemente forte para decidir o que deseja para seus dias futuros. É certo que todo tipo de construção arbitrária, baseada no moralismo ou puritanismo, danificam ou adulteram a noção racional de liberdade de escolha. No entanto, quando as pessoas se permitem relativizar todos os conceitos e valores, estaremos caminhando para uma sociedade amorfa onde tudo é válido desde que corresponda à vantagem matéria almejada. Se esse é o seu pensamento, assuma-se diante das condutas que acha corretas e adote-as à luz do dia, arcando com os efeitos materiais e espirituais daí decorrentes. Se seu pensamento é contrário ao que estamos observando no cenário do mundo, assuma-se e exemplifique em você mesmo a sua opção, sem desrespeitar os que escolheram outros caminhos, mas, da mesma maneira, sem se permitir ajustar-se à maioria dissoluta, apenas por ser algo mais confortável de se fazer. O presente relato, longe de ressaltar o aspecto da lama moral em que boa parte das pessoas se permite, fingindo estar entre veludos e sedas, tem a função de demonstrar como é que o esforço do bem é incansável para ajudar o encarnado a evitar o abismo,
a fugir da queda e a diminuir os riscos que uma vida irresponsável representa a quem a vive, diante das repercussões inflexíveis da lei de causa e efeito. É uma forma de acordar seu coração para comunicar-lhe um fato inegável: todos nós sabemos o que você está fazendo. Até quando somente você é que será o único enganado? Entretanto, mais do que sabermos de todas as fraquezas humanas, porta aberta para a ação das entidades semelhantes, gostaríamos que não se esquecessem de que não nos apresentamos como juízes a estabelecerem sentenças condenatórias e punições arbitrárias. Para nós já serão suficientes as dores da consciência pesada no íntimo de cada um. Estaremos ao lado de vocês como irmãos que os visitam nos prostíbulos do mundo para salvá-los da prostituição, seja ela de baixo nível, seja ela das altas rodas sociais. Estaremos ao lado de cada um como suas testemunhas vivas e como enviados de Deus para ingressarmos nos antros em que os homens se metem com a desculpa de ir buscar o prazer, mas onde se deixam arrastar pelas insanidades das orgias, tentando salvar cada irmão do resvaladouro doloroso do erro, ainda que, para isso, tenhamos que suportar os mais deturpados ambientes. Estaremos como companheiros fiéis a chorar pela queda moral dos seres que amamos, orando ao Pai, como fizera o próprio Cristo, solicitando a sua piedade para cada tutelado, alegando a ignorância ou a demência do espírito, como se repetíssemos a triste e conhecida frase: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Nós os amamos, acima de todas as coisas. Que isso possa servir de alimento para que vocês também se amem a si mesmos, respeitando-se nas atitudes que escolhem para seus dias, não mais com a ideia de que sejam os espíritos malignos, os diabos, as entidades trevosas, os culpados pelas suas desditas. Se um desejo de explorar o próximo, de envolvê-lo em teias sedutoras para fraudar seus sentimentos tomar conta de seu íntimo, não se desculpe mais com as antigas desculpas: todo mundo faz isso, a vida é assim mesmo, melhor aproveitar enquanto é tempo, se você não fizer, outro vai fazer, que cada um aprenda com o próprio sofrimento, ninguém vai ficar sabendo. Saiba que se você persistir nesse caminho, encontrará o destino que todo mundo encontra, a dor, verá que a vida é o que você terá feito dela, angústias e lágrimas, o tempo não deixará de lhe apresentar a conta a ser paga, o mesmo destino que o outro encontrou, a vergonha de ter feito o que fez, o sofrimento como seu próprio professor. Uma nuvem de testemunhas espirituais que lhe acompanha aos passos, atenta, além de não conseguir fraudar ou enganar a própria consciência que bem sabe o que você resolveu fazer. Todas as teias da presente narrativa poderiam ser alteradas pelos próprios encarnados se tivessem escolhido melhor seus caminhos, como nos ensina a doutrina dos espíritos. Buscando semear em nossos corações uma noção elevada de vida, responsável e límpida, a revestir a afetividade com a ternura da verdade, a euforia da alegria, a doçura do calor e o selo da felicidade, o cristianismo espírita tem tentado acordar nos corações de boa fé. Os homens são livres para trilhar todos os caminhos que quiserem. No entanto, nem todos produzirão a tão esperada satisfaça, afetiva duradoura. Sabendo, então, do futuro encontro de Marcelo com Silvia em um ambiente destinado a tais posturas licenciosas e clandestinas, Marisa arquitetou seus passos no sentido de envolver Glauco naquele momento especial, com a finalidade, como já dissemos, de colocá-lo na situação perigosa, conforme lhe tinha sido orientado por Dona Mer. Ao mesmo tempo, os mesmos espíritos empenhados na construção da trama vingadora se acercavam de Luiz, o irmão de Gláucia e futuro cunhado de Glauco que, vivendo uma vida dupla entre conflitos e emoções desajustadas, insatisfeito com ambas as maneiras de ser,
aceitara canalizar para o noivo de sua irmã a responsabilidade por sua infelicidade, uma vez que, desde o fatídico e casual encontro que tiveram e que revelara sua condição sexual ambígua, a vida de Luiz se convertera em uma montanha de suplícios e angústias. Passara a fugir dos encontros familiares onde deveria enfrentar o olhar do cunhado, agindo na defensiva e amedrontado pelo fantasma da descoberta de sua dúplice condição sexual. Lembramo-nos da influência do espírito Jefferson, que comandava junto a Luiz a ação das entidades obsessoras, a estimular suas sensações e a mantê-lo na corda bamba da dúvida e da insegurança quanto à sua própria definição sexual. Isso martirizava a sua consciência e, nesse ambiente conturbado, Jefferson conseguira semear o medo, colocando Glauco como responsável por todas as angústias de Luiz. Incapaz de examinar as coisas pelo prisma da verdade e assumir para si mesmo a responsabilidade pelas suas escolhas, transportar a culpa por suas dores morais para o noivo de sua irmã que, a partir de então, assumira em seus pensamentos a condição de destruidor de felicidade. Aproveitando-se de tal estado de alma, o trio composto pelo chefe, por Juvenal e por Gabriel, o aleijado, passou também a exercer sua influência sobre Luiz, sugerindo-lhe a necessidade de colocar um ponto final nessa angústia. Sugeriam-lhe intuitivamente que fosse procurar o futuro cunhado Rara um ajuste definitivo, fosse para ouvir sua opinião sobre o flagra acontecido algum tempo antes, fosse para saber o que Glauco pretendia fazer e sobre tal conhecimento. Assim, durante os dias que se seguiram, as entidades exerceram todo tipo de pressão psíquica sobre um Luiz invigilante e fragilizado, aconselhando-o sobre a necessidade de um encontro pessoal. No início, Luiz lutava contra essa ideia, vergastado pela vergonha de encontrar o rapaz e ter que ficar exposto a indagações constrangedoras. No entanto, entendendo a sua personalidade frágil, necessitada de consolo e um pouco de sossego, o chefe, astuto e inteligente, incutira em seus mais profundos pensamentos a possibilidade de Glauco não ter se incomodado com o que vira, de não estar guardando aquele fato como um trunfo ou uma arma de ataque. Vá até Glauco, seu bobão, ele vai até aliviar o seu lado da culpa, principalmente porque você é o irmãozinho querido da noiva que ele ama, induzia-lhe mentalmente o chefe. Isso mesmo, repetia Juvenal, vá lá e veja que ele não vá tratá-lo como um criminoso. Afinal, foi só um beijinho inocente. Essas palavras caíam no íntimo de Luiz com uma possibilidade de entendimento que ele tanto almejava, como uma forma de ajuda para sair daquela confusão afetiva em que se encontrava. No entanto, Luiz tinha uma personalidade altiva e orgulhosa, o que o fazia imaginar Glauco como uma ameaça perigosa. Isso espelhava a forma de ser do próprio Luiz. Ele estava sempre pronto para valer-se das notícias negativas que lhe caíam nos ouvidos para usá-las como instrumento de barganha ou de exposição ao ridículo de qualquer pessoa que lhe atravessasse o caminho. Extremamente crítico para com a conduta alheia, agora, no entanto, se via vulnerável em suas próprias atitudes, imaginando que Glauco poderia fazer com ele as mesmas coisas que ele sempre fizera com outras pessoas. Por isso, a dor de se ver nas mãos do futuro cunhado. Pressionado pelas sugestões espirituais insistentes e, longe de se valer de qualquer recurso positivo da oração, Luiz acabou acalentando a ideia de ir encontrar-se com o noivo de sua irmã, ao menos para colocar a limpo aquela situação. Dentro dos planos das entidades inferiores, deveria estar no escritório de Glauco no mesmo dia em que Marisa lá comparecesse, para a segunda entrevista. Assim, na semana seguinte tudo iria acontecer. Marcelo e Silvia estariam se encontrando em um dos inúmeros motéis da cidade, acreditando-se ignorados.
sua esposa Marisa estaria usando seus trejeitos sedutores para atacar segundo suas estratégias. E Luiz, sabendo que Glauco costumava permanecer no escritório até o final da tarde, iria procurar o futuro cunhado no final do expediente, fim de que pudessem conversar sem serem interrompidos pela chegada de clientes inoportunos. Já com o plano bem urdido em seus pensamentos, Marisa tomou o telefone e realizou uma chamada pessoal para Dona Mércia, a fim de garantir o investimento que havia feito e que, segundo suas conversações, estaria igualmente na dependência de sua conduta, com vistas a facilitar a consecução vitoriosa de seus objetivos. Alô, quero falar com Dona Mércia. Ela está ocupada, respondeu a mesma voz metálica do outro lado. Diga que é a sua cliente Karina e que serei rápida. Dentro de rápidos instantes, Dona Mércia veio ao telefone. Alô, quem fala? Perguntou a senhora, com voz cansada. Sou eu, Dona Mércia, Karina, a moça que a procurou esta semana com os problemas afetivos. Mas eu sou procurada por muitas moças com esse tipo de problema, aquela que está interessada em um rapaz que é noivo, que já a consultou outra vez, há alguns anos, e que a senhora falou que precisava de algum tipo de ajuda de minha parte para que o encantamento acabasse pegando. Ah, sim, aquela de cabelo loiro e pele queimada de sol. Isso mesmo. Olha, estou ligando para falar à senhora que tudo está planejado para a próxima terça-feira. Vou fazer a minha parte e espero que, nesse dia, a senhora e seus amigos possam fazer a parte de vocês. Sim, se você fizer o que lhe compete, tudo ficará menos complicado e as chances de sucesso serão bem maiores. Não se esqueça do perfume. Sem entender o conselho, Karina respondeu: perfume? Que perfume? Sim, Karina, o perfume que você comprou, igual ao perfume que a noiva do rapaz usa, mas como é que a senhora sabe disso se eu não fale para ninguém que tinha comprado? Você se esquece que sou uma profissional? Assustada com a exatidão da informação, Marisa, Karina suspirou bem fundo, arrepiada e falou: tudo bem, já separei o perfume e espero que seus operários invisíveis estejam a postos. E a senhora precisa do endereço do nosso encontro para que eles não errem o lugar? Não, minha filha, eles já sabem onde será o trabalho. Depois que tudo acontecer, volte aqui para a gente terminar de acertar as coisas. Entendendo que coisas ainda ficariam pendentes de algum acerto, Marisa, Karina respondeu: tudo bem, depois eu passo por aí, tchau. Suando frio diante das perspectivas perfeitas que se desdobravam perante seus olhos imaturos e seus sentimentos infantis, Marisa esfregou as mãos com ares de contentamento e afirmou: essa mulher tem parte com o demo. Saber de todas estas coisas sem eu falar nada. Acho que peguei a pessoa certa para conseguir o que quero. E se tudo sair como desejo, até que ela merece um pagamento a mais para compensar o seu serviço. É bom não ficar devendo favor para uma feiticeira como ela. Com gente assim, é melhor ser amiga do que inimiga. E com Glauco na mão, não preciso de mais nada. Por isso, tudo estava ajustado nas mentes dos encarnados, sem imaginarem os desdobramentos dolorosos que se produziriam no caminho de todos. Em casa, desde o aviso recebido no centro espírita, Olívia se tornara mais cuidadosa com as palavras, com as atitudes de irritação e manifestava suas opiniões sempre com cuidado para que elas não fossem estopim para desavenças. Acercando-se de Gláucia, com quem mantinha conversa afinizada sobre os temas espirituais, Olívia deu-lhe a conhecer o alerta que recebera, buscando auxiliar a filha nos momentos difíceis que se aproximavam, sem, contudo, especificar sobre o que eles se referiam. Certamente estariam ligados ao seu afeto em relação ao noivo, acima de tudo,
A palavra espiritual lhe solicitava postura equilibrada e favorável para que não se deixasse envenenar ou abater por quaisquer circunstâncias. Somente assim é que seu afeto demonstraria potencial de elevação e pureza reais, a suplantarem as forças pantanosas da inferioridade e alçar voo nas dimensões luminosas do espírito. Olivia relatava com as palavras amistosas da mãe que, interessada em amparar a filha igualmente envolvida nas tramas de um destino ainda desconhecido, o fazia sem procurar amargurá-la ou assustá-la. Confiemos em Deus, Gláucia. Nas horas escuras da vida, o sol continua a brilhar em algum local do firmamento e, mais cedo ou mais tarde, a alvorada voltará a surgir em nosso horizonte. Não nos deixemos apavorar. Saibamos esperar, porquanto ante a luz da verdade, todas as brumas de nossas dúvidas e ressentimentos são afastadas, sem violência ou terror, vingança ou crime. Escutando a palavra serena de Olivia, Gláucia concordava: sim, mãe, tenho sempre em meu coração essa advertência a vigiar meus pensamentos. No entanto, é um aviso que nos causa uma aflição, porquanto por mais atentos que estejamos, não poderemos evitar o que venha a ocorrer. Parece-me que esse é o teor do alerta. Sim, filha. Eu também entendi as coisas por esse lado. É uma advertência cuja finalidade é a de nos preparar para uma tempestade que está chegando e que não pode ser afastada pelas autoridades que nos velam os destinos. Teremos que passar por ela e, assim, convém que nos abasteçamos com os víveres importantes para a alma, na consagração dos princípios de tolerância e compaixão, entendimento e perdão que constam dos itens do armazém de Jesus e que devem ser usados sem restrições ou medidas. E tudo, pelo que parece, segundo os avisos que recebi, envolverá também o nosso Glauco, seu irmão Luís, por via de consequência, a todos nós que os amamos. Entendendo que o alerta fora claro, ainda que não houvesse sido preciso quanto ao momento e ao tipo de testemunho que se abateria sobre o grupo, Gláucia complementou: bem, agradeçamos aos amigos espirituais que nos ajudam e com paciência e prudência, saibamos esperar por qualquer coisa com a alma lúcida e sem ansiedades. Porque se estamos alertas, não poderemos nos queixar da surpresa. Isso é o mesmo que tenho pensado, filha. Vamos mais ao centro abastecer-nos com as vibrações de carinho desses amigos que nos amparam e não tenhamos medo de nada, sem nos conduzirmos com arrogância ou insolência diante das provações. Quando tudo tiver passado, estaremos mais fortes e decididas na estrada a seguir. Concordando com a genitora, Gláucia relembrou: continuemos a fazer nosso evangelho em família porque a senhora sabe que só jogo de futebol é que tira papai de casa. Trazer a oração para o nosso lar, também será uma forma de fortalecer a sua própria defesa nas horas difíceis que, como nos disseram, irá abater-se sobre ele também. Isso mesmo. Terça-feira estaremos aqui, novamente. Na outra semana, a terça-feira estava reservando inúmeras emoções para as personagens que acompanhamos. Marcelo e Silvia desfrutariam os prazeres carnais livremente, escolhendo, inclusive, o lugar. Marisa estabeleceria o plano de ataque segundo seu desejo de seduzir o rapaz cobiçado, valendo-se da entrevista com ele reservada. Aproveitando-se das circunstâncias, induzido pelas entidades negativas, Luís compareceria no escritório de Glauco para acertar-se com o futuro cunhado. Todos eles, no entanto, poderiam alterar seus caminhos, escolhendo outros comportamentos. Nenhum deles fora obrigado pelas entidades perturbadoras a agir daquela forma. Todos aceitaram passivamente seus conselhos. Por sua vez, Olivia, Gláucia e Glauco estariam na oração em família. A terça-feira, dessa forma, poderia não ser o que acabou se tornando para todos, encarnados e desencarnados,
Cada um paga um preço para que possa crescer segundo seus interesses pessoais. Uns suam, outros choram, mas todos evoluem, de um jeito ou de outro. 30. Terça-feira, 1. O escritório de Glauco. Enfim, chegara a tão esperada oportunidade para que Marisa pudesse, por fim, dar início à aproximação direta, conforme seus planos. Naquele momento, tudo estava em jogo, sobretudo por saber que o marido a estava traindo, inclusive com hora e lugar marcados. Para conseguir o clima de que necessitava, Marisa aproveitou-se de sua condição física, já modelada pelos exercícios e pelo estilo Gláucia que havia adotado, buscando tornar ainda mais exuberantes suas formas. No entanto, sobre as peças íntimas provocantes e sensuais, preferiu vestir uma roupa menos provocante, mas que, de forma muito fácil, pudesse ceder aos seus movimentos, na exata hora em que fosse necessário livrar-se delas. Em sua maneira de planejar, tudo já estava bem delineado. Assim, tanto a sua veste exterior deveria ser informal e discreta, quanto deveria ser extremamente provocante aquela que, fatalmente, deveria despertar o interesse de Glauco, por ser irresistível e atraente. Tomando cuidado com todos os detalhes, Marisa tratou de escrever o endereço detalhado do motel no qual seu marido estava com a outra mulher em um encontro íntimo, incluindo o número da suíte, ao mesmo tempo em que providenciou um pequeno revólver, que daria o contorno trágico no cenário. Com tudo preparado, a esposa de Marcelo dirigiu-se para o encontro com o consultor de empresas, cuidando de usar, também, pesada maquiagem, que ressaltava os traços abatidos de um rosto que precisaria transparecer preocupação, uma dor moral incontida, compatível com o estado de desespero que ela encenaria diante do rapaz. Olheiras, cabelo um pouco descuidado, atmosfera triste, nervosa, mãos trêmulas, tudo estava composto para que Glauco pudesse perceber a sua condição de desequilíbrio iminente. Chegou ao escritório um pouco antes do horário previsto. Enquanto esperava, demonstrava insatisfação para a secretária que se encontrava na antessala. Sabendo que Glauco estava sozinho, a jovem, através do interfone, fez chegar ao seu chefe a informação da presença da cliente na recepção, ocasião em que, através do próprio aparelho, o rapaz solicitou que a conduzisse até o interior do escritório. A sala de espera se localizava a certa distância dali, de forma que as pessoas que estavam aguardando não podiam ser vistas pelos que se achavam no interior de seu posto de trabalho, ao mesmo tempo em que a sua posição estratégica permitia a saída sem que fosse necessário passar pelo local onde clientes estavam esperando o atendimento. Assim que foi conduzida ao interior do escritório de Glauco, Marisa incorporou o papel da mulher desesperada e que está à beira de um colapso moral. Seu tremor e sua aparência denunciavam uma pessoa constrangida por sérios problemas, o que não passou desapercebido pelo rapaz. "Sente-se, Marisa", disse ele, levantando-se para recebê-la, cortês. "Obrigada. Estou mesmo precisando sentar um pouco. Nossa, você está parecendo muito nervosa." Glauco, as coisas não andam bem. É por isso que nós marcamos esse encontro, para que eu lhe explicasse os trâmites a serem adotados para a obtenção das autorizações e demais exigências para a abertura da empresa, conforme você me solicitou. "Isso mesmo", respondeu, monossilabicamente. Vendo o tremor de Marisa, antes de dar início à explicação do caso, solicitou que a secretária providenciasse um pouco de água com açúcar para a jovem. Enquanto isso estava sendo atendido, as entidades que acompanhavam a cena, principalmente aquelas que a organização destacara para o processo de influenciação de Glauco, as mesmas que haviam sido admitidas no culto do Evangelho na casa de Olívia semanas antes,
se postavam atentas para que as atitudes das personagens pudessem favorecer aos seus interesses. Sabendo que Marisa iria contar com o apoio dos espíritos infelizes que assessoravam Dona Mércia, todos apostos para agir segundo os objetivos almejados pela jovem, o chefe e Juvenal, observados por Gabriel, organizavam o restante do plano trevoso, auxiliando Jefferson, a entidade obsessora de Luiz. Reforçaram no rapaz a necessidade de procurar o futuro cunhado para um encontro mais íntimo, onde as explicações de parte a parte poderiam colocar um ponto final naquele estado difícil em que se via envolvido. Assim, cronometrando os encontros, as entidades trevosas haviam cuidado para que Luiz chegasse ao escritório mais ao final da tarde, a fim de que seus intentos pudessem ser favorecidos com os acontecimentos em curso, envolvendo Marisa e Glauco. No interior do escritório, Glauco deixara de lado a pretensão de explicar as questões técnicas para as quais havia sido contratado, a fim de conseguir acalmar a agitada cliente, solicitando, inclusive, a ajuda da própria secretária. À medida que Marisa ia se vendo objeto da atenção do rapaz, mais e mais se lhe aguçavam o pendor e o talento para a encenação. As lágrimas começaram a brotar, naturais, molhando seu rosto, como a denotar a existência de um grave problema. Vamos, Marisa, o que é que está acontecendo? Fale comigo, se isso pode ajudar a acalmá-la. Ah, Glauco, eu acho que todo o seu esforço foi em vão. Como assim, Marisa? Você solucionou o seu problema com Marcelo de alguma outra forma? Não, meu amigo. As coisas estão ao caminho de se solucionarem sozinhas, sem muita burocracia nem complicações. Vamos, fale, solicitou o rapaz, demonstrando interesse em sua história. Procurando valorizar as informações para que delas extraísse o melhor impacto nas emoções de Glauco, Marisa passou a rememorar as mesmas cenas que haviam sido relatadas no encontro anterior, quando de sua primeira visita ao escritório. Lembra-se, Glauco, que havia trazido as gravações que indicavam a traição de meu marido. Você havia levantado a hipótese de que poderia tratar-se de alguma pessoa maldosa desejando fazer chantagem com ele. Isso, estou lembrado, pois bem, desde então, passei a observar melhor o conteúdo de seus recados, sempre depois que ele adormece e, para minha infelicidade, descobri que não se trata de um engano. Trata-se de um caso antigo, já repetido e estimulado por uma mulher perigosa, bastante segura de si para deixar recados obscenos até mesmo na secretária eletrônica do celular de meu esposo. Não é possível, Marisa. Marcelo sempre me pareceu tão correto. Sim, Glauco, ele é advogado e sabe como manter a pose, jamais assumindo algum tipo de deslize moral. No entanto, para mim não há mais dúvida. Ele está me traindo e já não é há pouco tempo que isso acontece. Diante de tudo isso, estou absolutamente perdida. Antes, imaginava que fosse um sonho ruim, como você mesmo sugeriu que pudesse ser. Confiava que tal situação acabasse caindo no esquecimento de um mal-entendido. No entanto, o recado indecente que pude escutar em sua secretária eletrônica destruiu em mim o último refúgio de esperança, no qual me escondia para tentar continuar mantendo uma vida que parecia equilibrada e serena, ao lado do homem que amei e amo. No entanto, agora, descoberta a farsa do afeto, não sei mais a quem recorrer. Vendo o estado de desequilíbrio mal controlado, Glauco ainda tentou advogar a posição de integridade do amigo. Mas você está segura mesmo de que se trata de uma traição? Por mais que deseje duvidar, a voz que permanece no meu pensamento me impede de achar que meu marido não sabe do que está se passando. Ainda assim, no dia de hoje, daqui a alguns minutos, estarei flagrando essa situação por mim mesma. Ora, Marisa, como é que é?
Aquele era o ponto crucial da conversa. Então, com redobrado cuidado para atingir o clímax do drama, passou a explicar: pois você acredita, Glauco, que a maldita mulherzinha insolente teve a audácia de ligar para meu marido dizendo em que motel seria o encontro, no dia e hora que ela mesma fixou, tendo determinado inclusive o número da suíte que já havia reservado. Deve ser tão vagabunda, desculpe a expressão, e tão conhecida nesse lugar que com uma simples telefonema consegue até mesmo reserva de quarto como se estivesse tratando com um hotel de classe. Não acredito, exclamou, espantado, o próprio rapaz. Mas eu tenho o endereço comigo, tenho tudo escrito aqui, em minha bolsa. Dizendo isso, como se estivesse pretendendo provar a sua afirmação, aparentando descontrole emocional, começou a revirar a bolsa em busca de um pedaço de papel que ela própria houvera colocado bem no fundo para que não fosse facilmente encontrável. Diante de tal dificuldade, resolveu, como parte da encenação, virá-la sobre a mesa, nervosamente, a fim de procurar a anotação onde constava o endereço do encontro de seu marido com a amante. Isso fez com que todos os seus pertences, máquina fotográfica, chaves, objetos estéticos, documentos, incluindo o pequeno revólver, acabassem dispostos sob os olhares de Glauco. Por fim, encontrou o papel e entregou-o ao rapaz. Enquanto desdobrava, ia observando a operação emocional de Marisa, atentando, agora, para a arma de fogo que ali poderia estar indicando a possibilidade da mulher traída adotar alguma medida extrema de vingança. Apesar de abrir o pedaço de papel no qual se podia ler um endereço, com horário e demais detalhes bem definidos, escrito por uma letra trêmula e indecisa, Glauco mantinha-se atento aos movimentos de Marisa que, mais do que depressa, como se desejasse ocultar alguns de seus pertences, passou a recolher tudo o que havia deixado à amostra, iniciando pela própria arma de fogo. É verdade, Marisa, aqui está um endereço e a marcação de um encontro. Mas você está certa de que se trata de um motel? Não pode ser a casa de algum cliente ou o escritório de algum advogado? Só se for cliente um promíscuo ou advogado de bordel, porque eu passei inúmeras vezes, pessoalmente, nesse endereço e constatei com meus próprios olhos que se trata de um local para encontros clandestinos. Além do mais, desde quando alguém marca um encontro desses para tratar de negócios dentro de uma suíte? Ainda que meu marido fosse advogado do proprietário do motel, esse encontro não seria em um de seus quartos, seria no escritório da empresa. Não tendo como negar razão aos seus argumentos, Glauco, agora mais nervoso e preocupado do que antes, passou a tentar contemporizar. Isso ainda não quer dizer que Marcelo a esteja traindo, Marisa. É, Glauco, os homens são sempre assim. Se protegem até onde der para enganar as tolas de suas mulheres. Mas para não deixar de lhe dar razão, hoje mesmo eu irei constatar essa verdade. Por isso, passei aqui para lhe pedir que não faça mais nada em meu caso porque pressinto que será perda de tempo. Hoje as coisas se definirão. De um jeito ou de outro. Imaginando que essa vaga referência poderia dizer respeito ao uso da arma de fogo, Glauco afirmou, você não deve pensar em fazer nada que piore a situação, Marisa. Percebi que você está armada aí, nessas horas, tais instrumentos não nos ajudam em nada. Tentando justificar a presença do revólver em suas coisas, Marisa respondeu, indiferente, ora, Glauco, esse revólver sempre esteve comigo em minha bolsa. Pode ser, minha amiga, mas talvez você nunca tenha estado em uma crise tão dura como esta. Você está me chamando de desequilibrada? Não, Marisa. Estou, apenas, tentando fazer você pensar que isso pode ser perigoso para todos. Mas eu não vejo perigo nenhum. Como você viu nesse papel, às 18 horas de hoje,
tudo estará revelado. Eu vou estar lá no mesmo motel, de preferência na suíte mais próxima, para poder sair e dar o flagra nos dois safados. Falando isso, Marisa gesticulava nervosa, movendo as mãos, embaraçando os dedos, vitrificando o olhar no vazio, como se estivesse se deleitando com as imagens